Salve, salve, meus amigos, mais um podcast, tudo bem? Antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu tenho que falar do grau técnico. Olha o nosso grau técnico aqui, tá vendo aqui, ó? É o seguinte, você vai entrar nesse site agora, pensenofuturo.com, ok? Você vai acessar o pensenofuturo.com, vai ter lá cadastro, aí você vai puxar, tem cupom de desconto, aí você vai digitar no cupom de desconto Hugo10. Por que você tem que digitar o Hugo10? Pelo amor de Deus. Porque você vai ter 50% de desconto nas matrículas, você vai ter todo o material didático grátis e tem mais de 30 cursos no pensenofuturo.com grau técnico, ok? Você vai lá agora e consegue todas essas promoções digitando Hugo10 no cupom de desconto. São mais de 30 cursos. O curso que está bombando é técnico em enfermagem. Acredita? Curso técnico é o futuro do país, meu irmão. E se você quer ser o patrocinador do programa, você tem o nosso telefone aí, você pode ligar a partir de agora e seja um patrocinador. Ajude esse podcast a ser independente. Estamos precisando. E se você quer que eu faça um jabá, agora, uma publi ao vivo, você vai no Superchat, lá embaixo, no Superchat, e adiciona R$100. O que é R$100 para você, para divulgar a sua publicidade, divulgar a sua empresa, o seu Instagram, o seu Facebook? Você vai lá, digita que eu falo ao vivo aqui. É o famoso jabá do Hugão. Agora sim, o nosso convidado. O Anderson Florencio, deputado. Agora, o Anderson, pelo amor de Deus... Eu liguei pra tua assessora. É Vanderson? Não, é o Anderson. Que nome complicado da Gota Serena, meu velho. Rapaz, deixa eu dizer, eu tava assistindo uma peça de G.C. Quirino e ele disse que matuto que é matuto tem que começar com o W e acabar com o som. Aí ele diz lá que é o Alisson, o Ellison e o Wilson. Lá em casa é o Anderson, o Alisson e o Eberson. Então, matuto que é matuto, começa com o W e acaba com o som. Muita gente chama de Vanderson. Eu acho que a maioria ainda chama de Vanderson, viu? Porque é o costume, né? Chama-se de VW, então muita gente chama de Vanderson, mas a pronúncia correta, né, familiarmente, né, intitulada é de Anderson Florencio. Ô Anderson, como é que começou essa tua parada política, velho? Antes da gente entrar no assunto aqui que vai bombar, que é sobre o edifício Holiday. Isso. Isso é uma bronca, isso é uma confusão. Mas eu queria saber como é que começou a tua carreira. Tu é pernambucano. Isso. Conta um pouquinho só antes de a gente entrar no assunto Holiday. Olha, pra mim é uma satisfação contar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou de Caruaru. Poxa, Agreste, eu sou da Agreste pernambucana, nasci em Caruaru. E aos 14 anos eu vim morar no Recife. De que formato? Lá atrás, 94 para 95, na implantação do Plano Real. Né? A minha mãe trabalhava no Banco do Brasil. E naquele momento de instabilidade econômica, o Banco do Brasil ele trouxe a modalidade do que chamou de plano de demissão voluntária. Né? Que existe até hoje. Existe um pouco disso e era uma pressão grande na época. Na verdade, eles queriam demitir uma quantidade boa de funcionários. Então, transferiu a minha mãe de Caruaru para o Recife. E a gente teve que fazer as malas, fizemos as malas, viemos morar na capital pernambucana, como muitos pernambucanos, né, que vieram do interior, morar no Recife, até de outros estados. Então, a partir dali, eu finquei raízes na cidade do Recife e posso lhe dizer, me considero um filho adotado. O Recife me abraçou de uma forma assim que eu realmente sou muito, muito grato. Escrevi um livro sobre isso, o Conversando com Recife. Né? E aí eu fui fazer minha vida, né? Estudei na época no colégio atual, né? Que já não existe mais, né? Depois fui fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito de Olinda, né? Aí passei a militar através do movimento estudantil, né? Fui candidato com 21 anos de idade. Candidato a quê? A vereador de Recife. A vereador de Recife. Tive na época 1.259 votos. Né? Praticamente não sabia andar no Recife. Era movimento estudantil, era coisa muito mais... Menino. Mas a partir desse momento percebi que tinha potencial, né? Que era coisa que eu gostava, era política. Então me formei, fui fazer militância de classe junto ao AB, fui vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, fui da Comissão de Cidadania, e aí sim, passei a coordenar campanhas, né? Passei a me envolver de modo mais profundo, me preparei e em 2012 nós fomos candidatos novamente a vereador, tive 4.309 votos. Entrou pela rabeira. Eu fiquei na primeira suplência, mas assumi o mandato. Assumi inicialmente por 4 meses, né? E aí, nesse período de 4 meses, Hugo, nós apresentamos mais de 60 projetos de lei. O Diário Pernambuco, né, um dos jornais mais tradicionais aqui, fez uma página inteira de jornal
com a manchete: uns se esforçam, outros passam em branco, destacando a nossa atuação. Enfim, a partir desse momento eu fui convidado a ser diretor do Detran, né? Então, em 2014, assumi a diretoria de atendimento do Detran. Hoje, todo atendimento do Detran, ele é ou agendado ou online. Isso foi uma iniciativa nossa, né? Quando eu cheguei lá, era um tumulto, uma confusão. Quando você ia resolver qualquer problema do Detran, você tinha que faltar o dia de trabalho, né? Ao mesmo tempo, os funcionários chegavam lá, não sabia se atenderia no dia 100, 1000 ou mais pessoas. Era um clima péssimo. E a descentralização foi da tua época também, de botar nos shoppings, de botar... Isso foi um pouco antes. A gente deu continuidade, por exemplo, a Ciretran de Surubim, foi a gente. A loja do Shopping Recife estava fechada, a gente que reativou a loja do Shopping Recife. Ali, cara. Mas a gente conseguiu fazer com que o atravessador, né, que na época se chamava de Coati. Coati? Foi longe agora? Pois é. Coati. Para você, tudo tinha que ter um esquema para conseguir uma vaga na fila, para um processo ser tratado. Era aquela coisa do intermediário, que é uma coisa muito ruim, né, para o usuário. Então a gente, hoje, todo atendimento ele é feito de modo agendado. Não é? Caraca, isso foi uma grande conquista. Isso foi em 2014. 2015 eu volto para a Câmara de Vereadores, ainda como suplente. Fiquei até o limite do suplente, que era abril de 16. E aí, Hugo, nós saímos de 4.309 votos para 8.701. Foi para a cabeça. Uma grande votação. Ganharíamos em qualquer partido, uma grande votação. Qual é o partido, né? No PSC. PSC. Né? E em seguida, nós juntamos a nossa equipe, o nosso grupo, e disse: olha, vamos agora influenciar em todo o estado de Pernambuco. Né? Vamos colocar o nosso nome e vamos mandar o estado. E aí a gente conseguiu o mandato de deputado estadual, né? Trazendo muitos formadores de opinião, muita gente da sociedade que não se sentia representado pela política formal, em especial na candidatura de deputado estadual, né? Que são aquele voto que às vezes é de família que está lá há 30, 40, 50, 60 anos. Nós furamos essa tradição e conseguimos levar, não é, esse novo modo que nós chamamos de mandato compartilhado para a Assembleia Legislativa. Só para você ter uma ideia, Hugo, e aí eu passo a palavra aí para você comandar. Nosso primeiro ato como vereador de Recife, depois como deputado estadual, foi ir ao sinal de trânsito entregar o panfleto com o nosso WhatsApp, para que as pessoas pudessem falar conosco diretamente e aí pautar o nosso mandato, né, com as teses da sociedade. Crítica também, porrada, claro. Mas respondia também, respondia tudo. Claro. Agora, o Anderson, quando eu te anunciei aqui, aí muita gente veio no meu direct dizer: pô, ele é o deputado da Zona Sul. Tu te considera assim um representante da Zona Sul do Recife? É isso claro, mesmo? Claro, ou será que... Não, é por aí, porque nossa história começa onde eu morava, em Setúbal. Pronto. Eu morava em Setúbal, quando vim morar em Recife, desde 95, que eu moro em Setúbal. Então, isso criou esse laço forte. A gente trouxe Setúbal para o mapa da política do Recife. Né? Então, fizemos várias atividades lá. Por exemplo, o Parcão é uma ideia nossa que nasceu em Setúbal. O Parque Dona Lindu? Ali aquele parcão ali dos cachorros ali, né? A gente, na época, o secretário Felipe Carreiras e Camilo Simões, que faleceu, nós levamos a ideia, não é? Aí várias atividades. A gente trouxe o sentimento de pertencimento do morador de Setúbal, que é confundido com o morador de Boa Viagem. Né? Então começou a partir daí, essa coisa né? E nós fomos dos mais votados na Zona Sul em 2 eleições. Uma grande bandeira nossa é a luta para que lá no terreno do Aeroclube nós tenhamos um parque verde, né? Nos moldes do Parque da Jaqueira. Mas já começou uma movimentação, já estão construindo inclusive o residencial. Isso, tirando aquelas pessoas das palafitas. Das palafitas, mas era um compromisso que já existia. Pois é. Mas eu estou dizendo do Aeroclube. O bicho, que demora da porra para se fazer Olha, Hugo, eu vou lhe dizer. Parque, você passa ali, porra, bicho, tem até resto de avião ainda, porra. Pois é, o que é que ocorre? Poucas cidades do mundo têm a oportunidade de ter 21 hectares contínuos. No centro da cidade. No lugar mais nobre da cidade, para que você possa fazer um planejamento, uma reestruturação urbanística. Ali não só é um parque, é ali você reestruturar a Zona Sul do Recife. Então, nossa proposta desde o início nós queremos um parque verde na Zona Sul do Recife. Nós queremos um parque da Jaqueira na Zona Sul. O parque da Jaqueira, para se ter ideia, tem 6,9 hectares. Aquele espaço tem 21 hectares.
Então, foi anunciado na campanha eleitoral, no segundo turno, de que ali 12 hectares serviria para um parque, ou seja, quase 2 vezes um parque da Jaqueira. Então, nós estamos nessa fiscalização, nesse acompanhamento, nesse monitoramento, para que, de fato, saia do projeto e de fato, aconteça, né? Esse parque que possa conversar com a cidade. Imagine você, Hugo, ter um parque ali verde, um parque para você praticar exercício físico, passear com sua família, poder pegar a sua bicicleta, sair do parque e ir para a Orla de Boa Viagem, que está a 200 metros. Basta fazer um trabalho paisagístico ali na Tomé Gibson. Você pega para a Avenida Boa Viagem e dali já sintoniza com Dona Lindu. Então você dá uma cara nova, uma nova roupagem à Zona Sul do Recife. Mas depende de verba federal essa parada, não, né? Não necessariamente. Na época, o ministro pernambucano, Bruno Araújo, era ministro das cidades e chegou a postar no Facebook dele, dizendo que estava à disposição de Recife, né, para aportar recursos caso necessário. Né? Mas aí eu acho que uma articulação da prefeitura, né, vai dar total condição de fazer um parque, porque a gente não quer um parque de pedra e cal, como é o Dona Lindu. Não, ali não, pelo amor de Deus, bicho, que ali ninguém aguenta. Não. O Dona Lindu é um parque importante, mas é um parque de eventos, não é um parque contemplativo, um parque que você possa, né, trabalhar não as questões. Pé de árvore. Pois é. Né? Então, a nossa luta é para ter um parque verde no terreno do Aeroclube. Entrar nessa polêmica agora, que foi um dos motivos da tua vinda aqui ao podcast, é a parada do edifício Holiday. Isso. É outra coisa que parece que não tem um fim. Tu começou uma briga agora, que eu vi numa postagem tua na tua rede social. Isso. O que se faz ali, cara? Pois o que é aquilo ali? Eu comecei no Balanço Geral, na época, que tinha um síndico, Rufino, que não se dava bem com alguns moradores, proprietários no caso, aí ficava aquela bronca, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, aí bota um tapume, tira todo mundo de lá, os proprietários. Isso. Cara, eu queria saber que pé tá o Holiday. Nós temos aí duas frentes. Uma é o problema da conversa do Holiday com a cidade. Não é? Ele está encravado na cidade do Recife e a cidade tem que zelar pela cidade. E uma outra questão é garantir o direito dos proprietários. Não é? Então nós temos aí 2 caminhos. Como fazer para unir essas duas questões e a gente dar uma solução? O que não pode acontecer, Hugo, é o que está acontecendo hoje. As pessoas foram evacuadas, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Enquanto isso, o prédio está em situação de abandono. Eu fui visitar na semana passada, né? E é horripilante o cenário. Cenário de guerra, né? Quem tiver curiosidade ou coragem, porque o tempo que eu passei lá era 9h30 da manhã mais ou menos, né? Vimos confusão, tapa entre moradores de rua, né? Que estão aqui naquele espaço, na verdade usam o espaço para o uso de drogas, para o tráfico de drogas e para a prostituição, né? E eu não tenho medo de dizer, hoje o entorno do Holiday virou um ambiente de medo. Não é? Ninguém passa ali 7 da noite, a partir das 7 da noite, sem ter medo. Então, qual é a solução, ao meu ver? A prefeitura tem que capitanear o processo, tem que liderar o processo. E como, Anderson? Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que faça um acordo com o Ministério Público, um acordo com a Justiça, para que o terreno do Holiday ele possa ser desapropriado. A prefeitura pode alegar, nós não temos dinheiro para desapropriar. Mas com esse acordo, chamando a justiça para participar dele, juntamente com os moradores, não é? Pode ser feito um leilão daquele terreno, não é? Apurando os valores, se paga aos proprietários. Não tenho dúvida de que aquele espaço causa muito interesse da iniciativa privada, porque ali é o coração de Boa Viagem, uma área mais nobre. E aí eu defendo, tem que demolir o Holiday, porque aquele espaço ele vale muito mais sem o prédio do que com o prédio, né? É um prédio que foi construído em 1957, é verdade que foi um ícone da arquitetura naquele momento. Ele é aquele edifício Califórnia. Pois é, naquele momento foi. O problema é que hoje ele se trata de um prédio privado e quem tem condições ou tem interesse de reformar aquele prédio? Ninguém, porque a estrutura é uma estrutura arcaica, não é? Quem conhece de arquitetura, quem conhece de urbanismo sabe, né, que aquele prédio dificilmente você aproveita aquelas instalações, porque o conceito que ele foi construído é um conceito ultrapassado. Então, para que ocorra a viabilidade, não é, de um processo de indenização aos proprietários e que a gente não tenha um prédio inacabado, com risco inclusive de desabamento, né, para a cidade do Recife. Tem esse risco? Eu não tenho
não tenho dúvida disso, né? O próprio Corpo de Bombeiros, a CELP, já falava do risco de incêndio, né? E quando foi acontecer a vistoria da DIRCOM, foi comprovado esse risco e que a estrutura estava totalmente danificada, sem nenhum reparo desde a sua construção. Agora, sabe o que eu lembro também, Anderson? Era a fofoca da época. Não, isso é coisa da prefeitura, porque quer entregar para Moura do B. Rolou essas histórias que vão desapropriar, porque a Moura do B ia tomar conta, a Moura do B Engenharia, que ia construir um flat ali. Cara, eu te digo o seguinte, se não tem essa verba, a prefeitura diz que não tem verba para indenizar os proprietários. Isso. Cara, bicho... Olha, eu não sei quem... A gente vai pra onde, cara? Eu não sei quem vai ter interesse num prédio. Agora, certamente alguma construtora de renome, entendeu? Que seja Moura do B ou seja outra. O que não pode acontecer é o prédio ficar abandonado como está e as pessoas não terem direito às indenizações. É muito fácil eu dizer, não, vamos preservar o Holiday. Aí é um marco da cidade do Recife, tá certo. Então quem é que vai reformar? Quem é que vai gastar o dinheiro? Se ele é um prédio privado, ele não é um prédio público. Ele é um prédio privado. Quem vai querer gastar o dinheiro ali para revitalizar aquele espaço e ali servir, né, para alguma coisa da cidade? Então eu acho que é muito mais uma conversa bonita de se falar, mas na prática não condiz com o que acontece. Eu só tenho certeza, Hugo, se a Prefeitura do Recife não enfrentar o problema com objetividade, já se passaram 2 anos e pouco, foi março de 2019. Isso. Né? A gente chega em 10 anos, a gente chega em 2029 e o cenário só vai piorar. E o pior, e os moradores que muitas vezes, né, têm influência desses grupos mais radicais aí e tal, né, os moradores não vão ter direito às indenizações. Ou seja, perde os moradores, perde a cidade e a falta de liderança também é um fator importante nesse momento. E olha, eu vou dizer sinceramente, eu acho que a prefeitura não está nem aí mais para aquele edifício Holiday. Por quê? Porque na época que deu mídia, botaram tapumes, guarda municipal. Pô, Anderson, tu passa lá hoje, não tem um pé de guarda municipal. Só medo e insegurança. Então, isso a gente encontra. Mas aí eu te pergunto, foi uma coisa, desculpa, mas a prefeitura na época fez uma pirotecnia, cara. E hoje tá lá. E aparentemente, depois de tudo que a prefeitura fez, que aí eu não vou criticar, porque o cenário que se mostrava era de fato de risco para os moradores que estavam ali. Agora, após 2 anos e 3 meses, ou 2 anos e 4 meses, nós temos que ter um caminho. Não é? Então, eu sei que é um tema polêmico, muita gente disse, tu vai se meter com isso? Eu digo, rapaz, eu fui eleito para isso, para levantar as teses importantes da cidade. Então, eu considero o Holiday hoje temerário, não é? Porque não vejo perspectiva e quanto mais aquele prédio permanecer abandonado, haverá risco de desabamento, haverá risco de aumento da violência na região, aumenta a prostituição, o uso de drogas e o tráfico de drogas naquela região. Enfim, a gente está tentando trazer um caminho. Se o caminho não for a demolição, se não for a desapropriação, que os órgãos competentes anunciem qual é o caminho. CREA, o que não pode é o silêncio. Você já ouviu o CREA? Olha, nós estamos pensando aqui junto com a nossa equipe qual movimento fazer. Eu estou pré-agendado, salvo engano, para sexta-feira, uma reunião com os proprietários para ouvi-los, escutar a opinião deles também, né? E já fui em algumas rádios, a gente já se pronunciou através de jornais e a gente não viu uma linha ainda das autoridades responsáveis por se manifestar. Então, eu acredito, caso isso não aconteça, que no mês de agosto a gente possa estar convocando uma audiência pública, uma reunião pública, para discutir o assunto e ter a formalidade do que a Prefeitura do Recife pensa sobre o assunto. Pois é, porque o meu medo, cara, sabe, aqui o Recife, quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, né, a gente, todo mundo vacinado, que volta ao turismo, isso. Cara, o turista passar ali, ver aquele o Holiday, jogado às traças. Eu fico pensando nisso. Você falou do turista, eu vou pegar 2 assuntos. Primeiro é o seguinte, uma cidade boa para o turista é uma cidade boa para o seu morador, né? E o morador ali não está satisfeito, né? Porque realmente vive num ambiente de insegurança. Mas, avançando nessa questão do turismo, existe um cartão postal mais emblemático do estado de Pernambuco do que a Avenida Boa Viagem. Talvez seja junto com as pontes do Recife, talvez seja o maior cartão postal, a Avenida Boa Viagem. E a situação que se encontra a Avenida Boa Viagem hoje, Hugo, é de dar dó, não é? Todos os quiosques
abandonados, quebrados, aquilo, cara. depredados. Isso. Todo o calçadão, ele não é atrativo para as pessoas, né, circularem ali ou permanecerem ali. Enfim, foi anunciado também no debate das eleições, foi do ano passado, as eleições municipais, que ia ser revitalizado. Que já tinha uma verba para isso. Pois é, que ia ser revitalizado, que ali ia ter um novo calçadão, né, com novos quiosques modernos e qualificados. Nada. Já se passa esse tempo todo e a gente não vê uma notícia sequer. Nada. Né? Então, quando se fala que a gente defende a Zona Sul, não, a gente defende a cidade do Recife, a gente defende o estado de Pernambuco, né? E a Orla de Boa Viagem é um cartão postal, né? A Orla de Boa Viagem não é para quem mora na Avenida Boa Viagem. A Orla de Boa Viagem é onde atrai o turista, como você bem falou, né? É onde os comerciantes ali, né? Os barraqueiros também tiram o seu ganha-pão, né? Que é importante. E é o zelo com a cidade, é o carinho com a cidade que a gente sempre cobra, espera e pouco se vê. Porque sempre falam, né, que a Avenida Boa Viagem tem dono, né? São que não querem, alguns moradores não querem absolutamente nada, querem que 10 horas fechem todos os quiosques. Aí você deve conhecer, lógico, claro, a Orla Marítima de João Pessoa. Do Nordeste todo. De Maceió. Pois é. De Fortaleza. Wanderson, a gente está muito para trás. Muito atrasado. Não há espaço mais democrático, né, na cidade do Recife, senão a Avenida Boa Viagem. Né? Se você passa lá no dia do domingo, você vê pessoas que moram na cidade toda, especialmente nesse momento, né, onde as pessoas estão ficando mais próximas das suas casas. Né? Essa questão do beber e dirigir, que as pessoas, graças a Deus, vêm cada dia mais se conscientizando, né, de que não deve fazer. Então, assim, ali é um ambiente democrático, é um ambiente que tem, eu acho, todos que temos uma relação com a cidade do Recife, tem aquilo ali como algo, né, que tem carinho, né, que tem lembranças, né, e a gente não pode aceitar, né, tá da maneira que está. Então, é uma luta também do nosso mandato, é uma exigência que a gente está fazendo para que se tenha a resposta. Como também já emendo, andando pela Boa Viagem, vamos chegar lá no bairro do Pina, aí você tem ali, ó, o mercado do peixe, abandonado, ali podia ser um grande atrativo turístico. Lá em Fortaleza tem o mercado do peixe, onde as pessoas vão lá, consomem no local, não é? E ali, né, faz movimentar aquela economia. Então, vamos lá, imagine se a gente tivesse recuperado a Avenida Boa Viagem, chegasse no Pina, ali na Brasília Teimosa, um mercado do peixe qualificado para receber o turista. Não é, pô. Andasse mais um pouquinho pela orla da Brasília Teimosa, chegasse lá onde está lá o monumento de Brenan, no Parque das Esculturas. Nós fizemos... Tudo quebrado. Desde 2013, que ano após ano eu faço a fiscalização e mostro o retrato que está lá. Né? Aquela serpente marinha doada por Francisco Brenan foi depois de uma fiscalização nossa, onde a prefeitura em 2013 se pronunciou e colocou de volta a iluminação no local. Talvez com 6 meses, roubaram tudo novamente. E além disso, não é mais os fios de cobre da iluminação. Roubaram as esculturas. Aí uma tragédia. Falta de fiscalização. Porque, inclusive, o pessoal do Pina também, que se estiver vendo a gente agora, antes, no Parque das Esculturas, antes de você entrar no parque, tem uma cabine da polícia. Que seria do 19º Batalhão. 19º. Entregue às moscas. E ao lado tem os banheiros que não ficaram prontos. Bicho, isso, é uma verdade. Nojeira aquilo ali. Hugo, quando eu fui fazer a última fiscalização, não é? Nós tivemos que levar um grupo, né, que me acompanhou, que assessorou, que a gente teve que ligar a luz do celular para ser visto. Né? E a indicação, inclusive, da segurança do local, ali no Pinas, olha, não vá para lá à noite não, quer dizer, da própria polícia, dizendo que a gente não fosse para o local à noite, que era um local perigoso. Enfim, não é? A gente está falando aí de ambientes que deveriam ser cuidados, né, zelados, para que a gente pudesse ter uma cidade mais atrativa para o morador e, como eu falei, consequentemente para o turista. Tu quer ver um negócio muito doido? Rapaz, essa ciclovia nossa, quem tem labirintite... Mano, quem tem labirintite não anda naquela ciclovia. Cara, por que fizeram tanta curva naquela ciclovia? Por que não fizeram uma linha reta, pô? Que doideira, pô. E ali quando junta com a areia, né, tem um risco de... Rapaz, isso é uma maior loucura que eu já vi na minha vida, meu irmão. Eu acho que a Orla de Boa Viagem ela precisa de uma requalificação. Muito, não é? Lá atrás, em 2013, 2014, nós fizemos uma fiscalização também ali nas quadras do Pina, na quadra de tênis, na de basquete, não é? E depois de uma fiscalização nossa, ela foi toda revitalizada em parceria com a iniciativa privada. Não é? Ali, empresas
da iniciativa privada, colocaram lá a sua propaganda e revitalizaram aquelas quadras. Eu acho que não há problema nenhum nisso, né, de você trazer, né, as propagandas, as marcas famosas, né, para colocar a sua marca lá na orla, mas ter ela requalificada para o morador. Eu acho assim, dizer que falta dinheiro não é a resposta correta. Talvez falta liderança, falta iniciativa, falta planejamento e criatividade. Não, porque falta política. Porque semana passada, a Prefeitura de Jaboatão anunciou a revitalização total da orla. E a construção de um trecho de orla. Com dinheiro do governo federal também. A política, essa coisa da politização, Bolsonaro com a esquerda, PSB. Isso. Cara, isso não é isso que tá, eu acho que... Travando essa parada. Você entrou num ponto que eu acho que é muito pertinente, né? Eu costumo dizer que atualmente Pernambuco está na 2ª divisão da política nacional, né? Nós já tivemos aqui governos independentes de corrente ideológica, Roberto Magalhães, Miguel Arraes, Java Vasconcelos, Eduardo Campos, que tinha uma postura muito mais proativa, muito mais dinâmica, né, muito mais firme. Pernambuco sempre foi a vanguarda da política do Nordeste, quiçá nacional, né? E hoje a gente tem as portas fechadas, né, porque se trata muito mais de coloração partidária do que da coloração da bandeira de Pernambuco, da bandeira do Estado. Então, a gente sabe que o relacionamento com o governo federal é péssimo, não é? Eu aqui não estou nem defendendo nem governo federal, nem estadual. A gente está falando de politização. Pois é, porque lá atrás Miguel Arraes era o governador e quem era o presidente era Fernando Henrique. Cada um no campo diferente, mas se respeitavam e a bandeira do Estado de Pernambuco prevalecia, né, em cima das discussões ideológicas, né? Já tivemos Java Vasconcelos com Lula presidente, que também não se bicavam, mas ainda assim acontecia, né, os investimentos aqui no estado. Infelizmente, eu acho que Pernambuco se apequenou. E você vê outros estados, como por exemplo Maranhão, hoje se destaca mais do que Pernambuco na política nacional. Não é? Você pega a Bahia... É isso, pra gente tá ficando pra trás. Você pega a Bahia, você pega o Ceará, não se compara. Né? Então a gente, infelizmente, vive num momento acanhado, no que se refere à política nacional. Olha, tem o Estênio Coentro. Sim. O Estênio Coentro, né? Prezado Hugo, é Estênio Coentro, vice-presidente do CREA. Sim. Diga para o deputado que nós temos muitas informações sobre o Holiday. Não sei se você conhece o Estênio Coentro. Eu já ouvi falar de Estênio. Se a gente pudesse até compartilhar o contato, Estênio, para que a gente possa... Olha, Estênio, quem organiza meu Instagram sou eu mesmo. Então escreve lá no direct da gente, que a gente troca ligação, troca número e a gente bate um papo. Inclusive, os projetos de recuperação da estrutura e das novas instalações elétricas estão prontos. Eu acho que do edifício Holiday que ele está se referindo. Deve ser do Holiday. Inclusive, foi feito esse levantamento e os moradores já anunciaram que não tem condição financeira, né, de fazer sequer a revitalização da parte elétrica do prédio. Então, eu acho que é importante essa discussão. Tu já teve esse orçamento assim? Já te falaram alguma coisa sobre 20 milhões, 15 milhões? Não, veja. Se eu não me engano, para o primeiro, só para ligar a luz, na época, dava mais de 300 mil. E esse valor tão pequeno, o condomínio não tinha condições. Imagine revitalizar um prédio daquele, você sabe que a questão financeira aí é vultosa. Não é? Então, certamente, esses moradores não terão condições de fazer essa revitalização. Então, é muito bonito o discurso ideológico de que vamos manter as pessoas que são proprietárias lá, que são pessoas mais humildes naquele espaço, que é uma área importante da cidade. Mas, na prática, ali não é um prédio público, ali é um prédio privado. E nenhum dinheiro público vai servir para revitalizar prédio privado. Agora, se tiver uma campanha, vamos longe aqui. Salve o Holiday, não tem essa... Salve o Holiday, vamos reunir a sociedade pernambucana, recifense, para salvar o Holiday. Seria uma alternativa, não? Ou não... Olha, eu não acredito muito, mas... Eu não acredito muito. Tu não é muito fã, não, desse Salve Holiday, eu não acredito muito, mas se houver uma movimentação nesse sentido, ele tem que ser um prédio que sirva para a coletividade, não é? Eu tenho certeza que se você mobilizar a sociedade pernambucana para que o Holiday possa ser preservado, certamente as pessoas vão querer usufruir desse espaço, não é? Ou ali podendo ser um memorial, ou podendo ser um museu. Agora, o discurso tudo cabe, né, Hugo? Na prática, quanto custa isso? Não é? Qual planejamento teria? Enfim, eu acho que para qualquer assunto, e eu estou à disposição para debater,
tanto com o governo, tanto com instituições, como com os moradores e as pessoas da sociedade. O que a gente quer de fato é que tenha um encaminhamento, né? A gente só não pode deixar, né, o Holiday no esquecimento como está hoje, se acabando, se deteriorando, né? O ambiente do entorno do Holiday passa a ser um ambiente de medo e as pessoas, né, que têm o direito, né, das suas indenizações, né, pela perda dos seus imóveis, caso aconteça, elas precisam ter o norte do que vai acontecer e seu direito assegurado. O meu medo, sabe qual é? Voltar ao Holiday e a prefeitura cobrar IPTU atrasado. Vai ser uma loucura. Existe... E tem que ter essa... Olha, veja, e é isso que eu chamo a atenção dos moradores. Existe já uma lei que chama do IPTU progressivo, né? A cada ano que não se paga o IPTU e você tendo prédios abandonados, você vai crescendo esse IPTU e daqui a pouco os proprietários vão, em vez de receber indenização, estão devendo. Mas não está nesse ponto ainda não, né? Eu acho que está nesse processo. Sem dúvida, né? Se há mais de 2 anos, Hugo, eles sequer estão morando, também não estão pagando, né? Então, assim, é um processo que quanto mais o tempo passa, certamente essas pessoas vão decaindo, né? A chance de serem indenizadas. Pois é, aí o Stênio continua falando aqui que ele quer, deputado, uma reunião, que o senhor vá no CREA para falar, porque juntos nós podemos resolver o assunto Holiday. Tá, então, eu acho fechado o compromisso, Stênio. Vamos entrar em contato. Ele é o vice-presidente do CREA. Vamos nos encontrar. Caraca, velho, que doideira isso. Eu nunca pensei que a gente fosse, sabe... Uma tecnologia, tudo isso a gente falando de Holiday ainda, cara. O que é que fica claro aqui com isso tudo? Que a cidade, não é? Que a gestão da cidade precisa liderar esse processo, não é? Nós, como voz ativa da sociedade, a gente está levantando a questão, né? O Stênio, né, representando o CREA, está levantando a questão também, ou seja, todos querem resolver. Precisa de uma ordem nisso aí. E quem tem que liderar esse processo é a Prefeitura do Recife. Como é que é o teu relacionamento com a prefeitura? Não, eu sou um deputado de oposição. Não, porque eu sou de oposição, né? Eu sou deputado de oposição, mas eu não faço oposição a ninguém, né? Eu faço oposição à gestão, né? A gente, quando se é do governo, você tem que fazer as pontes com o prefeito, com o secretário, para resolver os problemas internamente. Não é? Quando você é oposição, você tem que chamar a atenção, botar o dedo na ferida, para que eles possam se pronunciar. Então, assim, quando a gente critica a situação, por exemplo, da Orla de Boa Viagem, a gente não quer que ela permaneça 4 anos assim, não, para a gente estar falando mal todo dia, não. A gente quer que resolva, para que a gente possa estar também atestando e, olha, nós criticamos, a prefeitura considerou e resolveu o problema, né? Eu acho que a função de quem está na oposição é ser a voz ativa, né, da sociedade. Então, nós estamos cumprindo nosso compromisso. Agora, deputado, eu queria falar outro assunto, sem ser o Holiday, já falou de turismo, mas vai ser ligado ao turismo que eu vou te falar. Ninguém mais consegue trafegar pela BR-232. Buraco, completamente abandonada pelo governo federal ou estadual, não sei. Que solução se dá para BR-232? É uma luta, eu acho que de qualquer pernambucano, cara. Hugo, deixa eu te falar. Se ele cortar, inclusive foi inaugurado agora uma outlet lá. Isso. Em Pombos, acho que antes de Pombos. Amigo, a dificuldade é essa, quando se chega no atacadão dos presentes, aquele atacadão, ninguém consegue passar, porque são 8 lombadas eletrônicas, a precária condição de tráfego, tudo ali está um caos. Pois é. Olha, e se eu lhe disser que a 232, em comparação às PEs, né, e as vias que ligam cidades médias e pequenas uma à outra, é um tapete, entendeu? O que é que eu quero dizer? As estradas do estado de Pernambuco estão em petição de miséria. É um abandono, é um absurdo, Hugo. Foi anunciado em 2019 o programa Caminhos de Pernambuco, onde ia se investir mais de 500 milhões de reais. Só na 232 foi anunciado pelo Instagram do governador Paulo Câmara em 2019 que foi investido 74 milhões. Ia se chegar em 90 milhões só em 2019. Eu quero saber, fizeram o que com esse negócio? Porque a gente só vê remendo, né? O que a gente vê de recuperação são remendos, né? Não tem sinalização, é muito pouco, né, de limpeza da área. Às vezes você passa pelo canteiro central e tem árvore ali de 4 anos, né? Então, assim,
as estradas de Pernambuco estão numa situação deplorável. Eu costumo dizer que, como é que você avalia o governo estadual? Eu acho que um retrato do governo estadual é o retrato das vias do nosso estado, não é? Vários remendos, não é? Cara, sem um cuidado, sem um zelo, né? E a gente pergunta, cadê esses investimentos que foram anunciados, né? E que foi dito que gastou-se quase 100 milhões em 2019, gastou como? De que maneira? Com que material? Não é? Foi para recuperar a via ou foi para fazer aqueles remendos que trazem até às vezes mais insegurança do que propriamente um buraco, né? Você quando passa a noite tem aquilo ali desnivelado, você não observa. Então, e a BR-232 foi feita com recursos do próprio estado, que foi a venda da CELP. Da CELP. Pelo Jarbas Vasconcelos. Foi nesse processo de Miguel Arraes e Jarbas Vasconcelos, né? Não teve uma continuação. Agora, tu imagina, até eu tenho um grupo de amigos, sabe qual é a solução que eles dão para a BR-232? Olha como é que tá a cabeça do... É melhor privatizar a BR-232. Aí eu fico olhando assim, será, pô? Depois de tanto investimento, né, o que a gente observa é o seguinte, sem boas rodovias não tem desenvolvimento, não é? Outro processo que a gente está com uma grande discussão, por exemplo, é o arco metropolitano. Né? Eu sou o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia e agora, há 30 dias, nós tivemos uma audiência pública para tratar do arco metropolitano, que era para ter ficado pronto também há quase 10 anos, ou mais de 10 anos. Isso é uma novela, meu. E voltou o debate agora. Qual é o problema, Hugo? Querem fazer o arco metropolitano cortando pela APA a aldeia Beberibe. Lá nós temos várias nascentes de rios, né? Nós temos a Mata Atlântica preservada naquela área. A gente não pode imaginar, né, que aquela região de aldeia toda, que ainda é preservada, possa se tornar daqui a 10, 15 anos um centro de Abreu e Lima como é hoje. Então há uma discussão muito forte que a gente está de frente desse processo para que ela possa, o que a gente está chamando no movimento é a rodeia, não é? Que ela possa passar pelo arco ali em torno da área de proteção do meio ambiente, né? E com isso, Hugo, ela pode trazer desenvolvimento para a região da Mata Norte, porque ela vai ficar numa distância média de 7 quilômetros de todas as principais cidades da Mata Norte. Então o arco metropolitano, além de escoar a produção de Goiânia, né, ali da Jeep, daquele parque industrial todo que tem ali, né, naquela região do estado, mas ela possa também trazer desenvolvimento para a Mata Norte, né? Então, nossa luta é que o projeto aconteça, que ele é importantíssimo, né? É uma via que vai tirar os caminhões, aquele grande tráfego, né, da região metropolitana ali, e possa também desenvolver essas outras cidades. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente está atento para o desenvolvimento, mas também para a proteção ambiental na APA de Aldeia Beberibe. Agora, o Anderson, nós temos o aeroporto de Guararapes, ali, tudo bem, bonito pra caramba, né? Só não entendo aquele estacionamento que é para subir, mas tudo bem. Lembra do aeroporto antigo? Isso. Na época, disseram que ia ser transformado no museu. Cara, que é uma área abandonada. Olha, quando eu fui vereador de Recife, nesse último período aí, em 2017, surgiu uma história que ali poderia também ser uma universidade, né? É tanto que houve uma alteração da legislação municipal, porque naquela região toda ali, né, não se podia construir até, se eu não me engano, 3 ou 4 pavimentos, né? Mas aí foi modificada, né? E não era somente a questão da altura, era também do ruído, né? Então foi modificada a legislação municipal para que empreendimentos pudessem acontecer ali, né, no antigo aeroporto. O que a gente não pode é ter aquele espaço entregue, né, com obras de Francisco Brenan, né, com obras importantes e com um valor afetivo da cidade também muito grande, né? Então, aquele espaço poderia servir para várias iniciativas, ou para o museu, ou para um centro turístico ali que partisse dali o transporte também para as praias da região sul, né, do nosso estado, ou até iniciativa privada, né, que conversasse com a cidade, que trouxesse, né, iniciativas importantes para a cidade, como na época se falou muito na universidade naquele espaço, né, que seria bom, né, para a região, também seria bom para a cidade do Recife. Pô, Anderson, eu adoro essa área de turismo. Quando a gente começou com os vários ataques, Tubarão, lembra da época, já tem mais de 60, se falava numa rede de proteção, na orla de Boa Viagem, Piedade. Tivemos mais um caso agora há pouco tempo de um banhista. Isso
saiu no mundo inteiro. Eu estava ouvindo a CNN, pô, internacional, saiu a imagem. E as pessoas também não respeitam, né? Porque a imagem, a filmagem, passando isso pro WhatsApp. E a CNN internacional, o mundo inteiro está voltado hoje para o Recife, estudando o ataque de tubarão. Inclusive, a gente perdeu há pouco tempo Fábio Azim, que era o grande professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que entendia muito de tubarão. Amigo, essa rede de proteção, tu acha que teria solução para isso? Foi prometido isso lá atrás, Foi. Olha, Cara, de fato, ele isso, confessa que eu não tenho conhecimento técnico desse projeto, né? Agora, o que a gente tem que fazer é conviver com o cenário, né? O tubarão, ele não vem para areia, não pegar ninguém não, né? Mas inclusive, o segundo banista estava quase... O que ocorre aqui é que a orla nossa, ela não é propícia para o banho. De fato, ela não é. Não é pela incidência do tubarão que a gente não sabe se surgiu através dos impactos lá de Suape, né? Isso que se comenta. Agora, outras regiões do mundo, não é, convivem com esse tipo de cenário. Austrália. Até promovendo o turismo com isso. Não é mergulhando para ver o tubarão, mas ali assim, tem que ser uma área que possa ser trabalhada com todo cuidado e encarando a realidade. Né? A realidade as praias, elas não são propícias para banho nesses locais específicos, onde não tem um arrecife, quando a maré está cheia, né? E todo mundo está cansado de saber. Talvez pelo tempo, né, do último ocorrido para esse, já faz um bom tempo, talvez as pessoas, né, deixem de respeitar, deixem de tomar o devido cuidado, mas nós temos que conviver com esse cenário e não há outro no momento. Né? Pra tu ver, né? A gente veio falar de holiday, né? Já tá em Tubarão. Eu não sei se você já surfou na área de boa viagem. Não, ainda não. A gente já falou de Tubarão, já falou de holiday. Isso é bom. Aí tu falou em Suape. Vou te contar uma história aqui, rapidinho. Tem mais água aqui? Tem água aqui. Vamos lá. Aqui, pode botar aí. Aqui, deixa eu botar aqui. Aí. Boa. Ô Anderson, eu morava num flat, tem uns 2 anos isso, mais ou menos. Aí quando eu cheguei de manhã, desci, tinha assim, acho que umas 300 malas, todo mundo. E eu perguntei pra recepção, eu disse, não, esse pessoal ia dar... Era o pessoal de engenharia, os mineiros, os cariocas, os paulistas que vieram para o estaleiro e foram todos demitidos. Anderson, Suape, estaleiro, refinaria, que fim deu isso? É o que a gente fala de desenvolvimento sustentável. Nós estamos com um cenário, Hugo, que eu estou muito atento com isso e a gente tenta transmitir isso para a sociedade também, que é a possibilidade da construção de uma usina nuclear em Itacuruba, no sertão pernambucano. Não é? O governo federal está lançando um novo plano nuclear brasileiro, né, de expansão nuclear, e coloca Itacuruba como a cidade mais propícia para receber uma usina nuclear. E por que eu estou falando de Suape? Porque está se prometendo investimento de 10 bilhões de dólares, prometendo que o sertanejo vai ter emprego, vai ter fartura, quando na verdade não é bem isso. Primeiro, eu fui visitar Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está inacabada, né? Olha, Hugo, eu posso dizer que a usina nuclear é o que existe mais moderno do século passado. O novo século existe energia limpa, energia renovável, como as eólicas, como a energia solar, né? A maremotriz, que é o potencial nosso. Nós temos, só Itacuruba, o estudo também diz que nós temos mais de 300 dias de incidência direta da luz solar, ou seja, sem nuvens. Entendeu? Então nós temos que fortalecer o investimento no que é a vocação da nossa região, não é, que é a energia solar ou a energia eólica, que é muito mais democrática, porque se você comparar o investimento de 10 bilhões de dólares com zero, é claro que as pessoas querem investimento. Mas se você compara um investimento semelhante ou até menos do que isso, com uma nova modalidade de promoção de energia, a gente vai democratizar. Você sabia que esse pessoal, né, das eólicas ou da solar paga em torno de R$ 3.500 para que o agricultor familiar possa liberar um espaço do seu terreno, né, e ali seja implantada, né, por exemplo, uma placa solar, né? Quer dizer, você mantém o cidadão na sua terra produzindo e ainda com a remuneração fixa. Eu fui em Angra e verifiquei o cenário da usina lá de Angra 1, 2 e a inacabada Angra 3. Hugo, além de uma questão econômica, esse é um debate ambiental
Mas especialmente, isso é um debate ético. Sabe quanto tempo gasta para você manter o lixo de pouca radioatividade, que é o quê? Uma luva, uma bota, um parafuso que entra em contato lá. Você sabe quanto tempo? Em torno de 500 anos. Cacá, pô. E até hoje é guardado num galpão improvisado lá em Angra. Veja, 500 anos. É o tempo que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, né? Então veja se isso é ético, você guardar um material desse por esse tempo, para que a gente possa ter o ar-condicionado e uma luz ligada em casa, né? Eu vou além. O lixo nuclear, né, do centro do núcleo do reator, ele tem que ser guardado por 10 mil anos. Jesus Cristo passou na Terra há 2.000 anos. 2.000 anos. Então, isso não é ético, a gente fazer isso com as próximas gerações. Né? A gente não sabe o que é que vai fazer com esse lixo, em definitivo. Então, eu acho que anteriormente, no debate ambiental, que eu não preciso nem dizer, eu estou falando aqui, né, não ocorrendo nenhum tipo de acidente, funcionando bem. E por que tem gente contra uma usina nuclear? Tem gente contra. Não, eu sou extremamente contra. Não, mas pois é, por que contra? Justamente por isso. Eu sei. A questão do lixo nuclear é um problema seríssimo. Outro problema, a questão... Qual foi o problema que nós já tivemos com usina nuclear no Brasil? Olha, aqui no Brasil nós temos somente a Angra 3 parada desde a década de 80. Mas a 1 funciona. A 1 funciona, mas a repercussão de usina nuclear ela é mínima, né, se você ampliar o horizonte, né, de outras fontes de energia. Então, o risco que ocorre ali ele é muito grande. Aí você fala de investimento. Quem recebe esses investimentos vultosos são as empresas da Alemanha, da China, de que tem que ter tecnologia de ponta. Então, você não vai... Quando a gente comparou isso à Suap, é isso que eu quero dizer aqui. Depois que ela está pronta, não fica nada para a gente. Não é? Quem vai... São 200 e poucos empregos. Não é? Para um investimento desse tamanho, se você faz um outro tipo de fonte de energia, a gente democratiza isso muito mais, entendeu, Hugo? Sem nenhum risco. Agora, imagine se ocorre um acidente no Rio São Francisco ali. Nós atingimos todo o Nordeste brasileiro, né, nas margens do São Francisco. Então, mais antes, a tecnologia é muito avançada, mas existe também o fator humano, não é? O fator humano, ele pode acontecer. Eu fui lá, eu entrei numa sala de monitoramento lá da nuclear. É uma questão extremamente complexa, né? E pode ocorrer o fator humano. Então, eu estou... Como presidente da Comissão do Meio Ambiente lá da Assembleia, nós estamos na resistência para que a usina nuclear não venha para Pernambuco, na verdade ela não venha para o Nordeste. Essa é a nossa luta. Tem gente, mas aí o deputado não vai querer gerar emprego diretos, indiretos, na construção, porque isso vai dar mais emprego. Também não passa na tua cabeça isso, isso que eu falo, né? Se você comparar o investimento com zero... sei. Mas se você comparar esse mesmo investimento, ou até menor do que ele, numa outra modalidade de fonte de energia, a renovável, a eólica, a solar, a gente vai agregar muito mais pessoas por um tempo, né, muito maior. Então, assim, a gente se aprofundou no assunto e não é a nossa vocação. Países desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, que era um modelo, né, no que se refere à usina nuclear, já está desmontando todo o seu complexo nuclear. O Japão, não é, que é um país extremamente avançado, né, tecnologicamente, ele está na nuclear porque ele não tem escapatória. Mas a gente viu com o desastre natural que aconteceu do tsunami, o sofrimento que foi para os japoneses, entendeu? Então o que o Brasil precisaria, na verdade, era estar trazendo uma nova modalidade. E eu acho que o sertão pernambucano e o sertão nordestino tem uma grande vocação, especialmente para a fonte de energia eólica e a solar. O Anderson Florencio, veja só, falar um pouco agora de Covid, vacina. Já tomou a vacina? Tomei a AstraZeneca, fui vacinado. Quantos anos tu tem, velho? Eu tenho 39, eu vacinei hoje. Pô, tem idade de ser meu filho. Pô. A gente tomou, graças a Deus, tomamos teve a vacina. Reação? Não tive reação. Pô, eu tive aqui no meu braço, bicho. Isso aqui meu ficou... Aí, já... A gente só tem saída para a pandemia no que se refere à questão da saúde. São as vacinas, Hugo. Então, essa questão ideológica, ela devia... Tudo a gente vai para politização, pois é, impressionante. A questão ideológica, ela deveria servir para o momento das eleições, não é? Se você defende um Estado maior ou um Estado menor, né? Se você defende pautas mais progressistas ou mais conservadoras, eu acho que tudo isso cabe na hora oportuna, que é a hora das eleições. A gente não pode trazer o debate ideológico quando se trata de vidas. Então, se você fala, você defende Bolsonaro, Lula, Paulo Câmara, oposição, eu digo, olha,
no que se refere à pandemia, à vacinação, eu sou crítico a todos eles e reconheço o avanço também de todos eles. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que tirar o palanque, desarmar o palanque e pautar o que é importante para a sociedade. Então, se você pergunta qual é o grande problema do governo federal, a gente não sabe o que é que a CPI vai trazer aí. Se vai ter novidades, estão falando aí em corrupção com as vacinas. Isso aí é uma outra história que a gente tem que esperar o desenrolar disso para a gente se posicionar, né? Mas qual é o grande problema, eu acho, do governo federal? Foi a negação da doença, não é? E a falta do exemplo, né, Hugo? O presidente Bolsonaro, inicialmente, ele negou a existência do vírus, da contaminação, dizendo que era uma gripezinha, e mais de 500 mil mortes não pode ser uma gripezinha, né? Mais de 560 e pouco. Pois é. E a falta do exemplo, do uso da máscara, de aglomerar, tudo isso que aconteceu, que a gente sabe que foi um mau exemplo. Quando você traz para os governos estaduais, e aí eu incluo de Pernambuco, inicialmente, ao meu ver, faltou uma dinâmica de planejamento, né, de como a gente proteger e dividir as regiões do estado. Agora, vamos lá. Dinheiro veio. Dinheiro veio e muito. Pois Recife gastou 700 milhões em 7 hospitais de campanha que foram depois desmontados. Os provisórios. Pois é. E aí tá a Polícia Federal lá, fazendo as investigações, deve ter algum retorno, não é, de sair mais à frente. Mas desculpa, Anderson, mas eu não vi mais nada falar sobre isso. Mas tá em processo, né? Tá em processo. Caraca, velho. Então, mas a minha crítica mais contundente nesse sentido é, por exemplo, a região do Pajeú, a região do Moxotó, a região do Araripe, lá atrás, um ano atrás, Hugo, ele não tinha o mesmo perfil de contaminação da região metropolitana. E a gente não viu um planejamento estratégico para que o Estado ele tivesse posicionamentos diversos. Por exemplo, você às vezes fechou um comércio lá em Oricuri, né, no momento extemporâneo, tendo como base aqui o comércio do Recife. Então, muitas vezes, o comerciante lá da região ficou lá parado quase 6 meses sem que aquele momento não fosse o momento mais oportuno. Como aqui no Recife, por exemplo. Ou me diga uma coisa. A gente, quando vinha um comércio aberto, chegava a fiscalização lá com todo aparato policial. Não é? Como se aquele comerciante, aquele empresário, ele fosse um grande culpado. E a gente não vê essa mesma atitude, essa mesma dinâmica, não é? Por exemplo, nas filas de lotérica, nas filas de banco e, em especial, no transporte público. Metrô, né? ônibus. Como é que a gente chega a 1 ano e meio de pandemia e os ônibus e metrô, transporte público continuam com o mesmo modo de aglomeração? Não é? Qualquer banco que você passe de meio-dia, 11h30, 10 horas da manhã, está lá super lotado as filas. E por que o Estado não intervém, né, com a maneira que traga uma solução para isso? Enquanto quem tinha sua lojinha, quem tinha seu restaurante, quem tinha seu bar, que investiu para trazer todos os protocolos que foram exigidos, eles eram tratados muitas vezes como se fosse até, né, párias da sociedade, né? Aí eu cheguei a ver cenas de ter o avô com seu neto andando, né, de mão dada na praia, né, para fazer um passeio, e chegava lá a cavalaria em cima do cidadão desse. Enquanto você não vê essa mesma atuação junto aos bancos e às empresas de ônibus. Pois é, aí as pessoas já estão perguntando aqui, a gente está voltando agora para Jaboatão, vê? E a questão da nova ordem de Jaboatão sem licenciamento ambiental, questão de iluminação artificial dos ninhos de tartarugas e comprometimento da engorda e da dinâmica do ambiente costeiro. Olha aqui, pô, bicho. Isso é uma preocupação ambiental, né? Porque naquela região ali tem a desova das tartarugas. Rapaz, é mesmo. Tem a desova, a gente tem que se debruçar no projeto, porque a tecnologia hoje e todo o conhecimento, né, que eu acredito que a Prefeitura de Jaboatão tenha sobre o assunto para preservar, porque não deixa de ser um atrativo turístico também. Você ter, né, o local da desova da tartaruga, eu acredito que se o projeto for um projeto bem feito, um projeto cuidadoso, tá bonito, ele mantém a orla, mantém a orla e mantém a preservação. Não é? Olha, porque você vê, por exemplo, na Europa, não é, os rios limpos e preservados. Não eram assim antigamente. Passaram a ser. Limpos e navegáveis. Navegáveis, preservados. Sabe por quê? Que até hoje não saiu do papel. Daqui. Mas é esse assunto que eu vou chegar. Sabe por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: você não preserva o que não conhece. Para você preservar, você tem que conhecer. Então, por exemplo, a cidade do Recife, ela cresceu historicamente dando as costas ao rio Capibaribe. Então as pessoas
não sabe para onde está indo o esgoto da sua casa, não sabe para onde está indo o esgoto do seu prédio, não é? As pessoas jogam lixo nesses espaços porque elas não estão vendo, elas não estão conversando, não é, com aquele espaço. Existe um projeto aqui que é o Parque Capibaribe, que é um projeto estudado pela Universidade Federal de Pernambuco, né, através do INCIT, né, que eu conheço bem o projeto. Ele começa lá da Várzea, vai até o centro da cidade do Recife. E ali ele traz uma nova dinâmica de você olhar para o rio, a cidade passar a olhar para o rio. E eu não tenho dúvida, quando você tem projetos nesse sentido, você passa a preservar esses espaços. Não sei se você já foi ali no Jardim do Baobá. Ali foi uma caminhada que nós fizemos lá atrás, né, junto com o Francisco Cunha, que é um grande defensor, né, da cidade do Recife. Né, na época, o prefeito foi, o secretário foi, e nós vimos que tínhamos um muro, né, que basicamente mageava o rio Capibaribe ali, até de uma pizzaria conhecida da cidade, e foi convencido que aquele muro fosse reduzido. E aquele espaço passou a existir, onde é hoje o Jardim do Baobá, né? Quantas vezes eu já não peguei meus filhos, já liguei pro baiteiro, ele pegou a gente ali, a gente deu uma voltinha no rio, né? Ali tem um espaço de convivência, um parque ali. E esse projeto do Parque Capibaribe, ele vai desde a Várzea até o centro do Recife, trazendo de volta a cidade e olhar para o rio. Então, eu acredito que o projeto lá de Jaboatão, ele tem a necessidade de ter essa preocupação, né, de você fazer uma orla ali, onde as pessoas circulem naquele espaço, respeitando, né, tanto a faixa da areia como o próprio mar daquela região. Pô, tá vendo como passou rápido, velho? Já acabou? Caraca, que é muito papo, meu irmão. A gente nem falou do esporte, rapaz. Se fosse falar do esporte, da confusão que tá hoje, hein, Hugo? Rapaz, estamos torcendo pro Náutico ir pra primeira. Isso, é a gente isso. Que o Santa vá pra B. Se salve, se salve. O esporte também se salve, porque, meu amigo, a vergonha que foi agora a seleção brasileira, pelo amor de Deus, que é isso? O futebol não está dando tanta alegria assim, né? Nada, eu não vou dizer dos torcedores do Náutico que estão todos alegres, né? Boa arrancada dele. Verdade. Agora, só para finalizar mesmo, só para dizer que quem começou esse projeto de revitalização do Rio Capibaribe para que se tornasse navegável, eu lembro disso, uma imagem do Joaquim Francisco numa balsa dizendo que ia começar o projeto agora ver, quando era governador. Quanto tempo faz isso? Olha, acho que foi 90, né? Puta, Lá vai tempo. Meu tempo. Lá vai tempo. Anderson. Amigo, porra, bicho. eu agradeço o convite. Gostou do bate-papo assim? Excelente. Você é baluarte aí da nossa imprensa pernambucana. Você realmente é uma referência, eu acho que para as novas gerações e também um ícone. Quem não lembra de Hugo Esteves, o Boa Noite de Hugo Esteves. Boa noite. Inclusive teve aqui um convidado meu aqui, disse: Hugo, você é o dinossauro do jornalismo. Porra, dinossauro é pra se lascar. Valeu, meu brother. Um abraço, meu amigo. Sucesso, Tô sempre à sua disposição. Valeu, um abraço. galera. Dinossauro.